Eu me chamo Bárbara Pereira de Cristo, estou apresentando o meu trabalho de projeto de ensino junto com a colega Eliane Pinheiro da Silva Santos, da professora Kátia. O nosso tema é uma proposta do ensino da geografia no terceiro ano do ensino fundamental. Justificativa. A metodologia de ensino através dos projetos, interdisciplinaridade, marcos legais da educação, o ensino da geografia na atualidade. Objetivo. O objetivo principal apresenta uma proposta para o ensino da geografia de forma interdisciplinar e contextualizada para o terceiro ano do ensino fundamental. O objetivo específico: contextualizar a metodologia de projetos, apresentar as vantagens de metodologia frente ao modelo de aulas expositivas tradicional, resumir em linhas gerais como o ensino da geografia pode ser enriquecido com o uso da metodologia. Introdução. Com a pandemia da Covid-19, o mundo entrou em um momento único para explorar alternativas de manutenção das atividades essenciais da vida em sociedade. Entre elas, a educação. Mesmo não tendo uma pauta recente, a metodologia de aprendizagem por projetos ou apenas metodologia de projetos mostra-se como uma das potencialidades apresentadas neste novo momento, como um dos grandes processos focais que visam a autonomia do aluno sobre seu aprendizado. Diante de novas diretrizes da educação no Brasil, sobretudo ao ser tratado de conhecimento e competências padronizadas em um país de dimensões continentais e culturalidades pluralizadas, proporcionar ao aluno um processo de descobrimento e de contextualização de seu próprio conhecimento acerca das dimensões geográficas, geopolíticas e culturais do país, vem a ser um grande avanço no caminho para instituir uma sociedade mais justa e consciente. Fundamentação teórica. Nesta sociedade do conhecimento, onde há a exigência de um indivíduo crítico, criativo e reflexivo, a presença das novas tecnologias no setor educacional requer profundas modificações de formação e preparação dos professores e alunos. E nesta perspectiva, a escola ainda se encontra defasada, mesmo sentindo esta real necessidade de mudanças, requer do professor, educador, um novo jeito de ensinar, educar, proceder, aprender, mudar. Abreu, 2016, página 7. A pedagogia de projetos não é antiga. As primeiras sugestões e debates sobre suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem datam do século XX. Este método foi criado nos Estados Unidos e posteriormente aplicado à área pedagógica de John Dewey. Este introduziu o compromisso livre e a democracia, em que propôs que a criança, ao vir para a escola, vem para resolver problemas presentes e não pensar em uma escola para o futuro. Então, assim, devido a essa pandemia que a gente passou, que ainda continua, né? Porque a pandemia ela não foi embora, muitas escolas já tiveram que se readaptar. Então, assim, para poder a gente dar aula, principalmente quem deu aula no ano passado, que a maioria das aulas do ano passado foram tudo online, então era muito complicado. E, no caso, a gente trabalhava muito com projetos, e para poder a criança não ficar entediada, né? Porque se na sala de aula, no presencial, já muitas vezes é muito entediante, no online também se tornava entediante, não só para as crianças, como também para os professores.
E a depender tinha escola mesmo, que a minha, no caso, que eu ensinei mesmo, ela era de 7h30, tinha um intervalo e a gente ficava até 11h40. Então, para não ter essa coisa de cair, ficar rotineiro, ficar uma coisa puxada para eles, então a gente sempre fazia projetos. Então, eu tive vários projetos, principalmente na área da geografia mesmo. A gente trabalhou com muitos projetos e como eu moro aqui na minha casa, ela tem uma área verde imensa. Então, o que eu pude explorar do local onde eu moro, eu explorei. Então, eu fazia um tour pelo meu quintal com eles, cada um na sua casa, pelo celular, e conseguia dar minha aula, não só de geografia, mas como também das outras matérias. Aí, próximo agora, fica com a colega. Eu me chamo Eliane Pinheiro da Silva Santos e vou dar continuidade à socialização do trabalho do projeto de ensino. Professor, nesta perspectiva, organiza e media a aprendizagem para os alunos, baseado em um conhecimento construído, refletido e desenvolvido de forma racional, oferecendo ao professor a oportunidade e condições de avaliar e reavaliar suas práticas, sistematizando coletivamente as atividades através da organização do currículo para a utilização de recursos diversos com elaboração de questões norteadoras que fomentem as indagações, hipóteses e estratégias de pesquisas e alternativas para a resolução destas questões. Ventura, 2002. Desta forma, se evidencia a importância do desenvolvimento de projetos articulados que envolvam a participação de vários protagonistas no cenário educacional. É importante evidenciar que esta metodologia significa uma mudança grande, afetando mesmo a gestão escolar. Necessitará se articular em vários níveis para se adaptar às novas necessidades e atividades, tornando o processo em geral uma parceria entre gestores, professores e alunos, objetivando que estes últimos se tornem autônomos, assertivos e de posse de aparatos críticos que lhes possibilitem a atuação em suas realidades. Prado, 2005. A presente produção é fruto de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, definidos por Gil, 2008, de forma simplificada como o tipo de pesquisa que utiliza por base livros e artigos científicos, com o intuito de explorar uma situação ou fenômeno. Para atingir o objetivo almejado, buscou-se contextualizar a pedagogia de projetos e seus fundamentos, bem como as exigências da BNCC, desta forma alinhando uma proposta de ensino em concordância com as orientações do documento base, em conformidade com as evidências científicas encontradas. Diante das exposições sobre a metodologia de projeto aliado às exigências da BNCC para a disciplina de Geografia, foram escolhidas por motivos de afinidade da pesquisadora o terceiro ano de ensino fundamental, dada a quantidade de habilidades requeridas do aluno neste ano de formação, totalizando 11 habilidades.
Destas foram selecionada a habilidade EF03GE09, que descreve os verbos investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas, alimentação, higiene, cultivo de plantas e etc. E discutir os problemas ambientais provocados por esses usos. Brasil, 2018, página 380. Diante da ciência da habilidade a ser explorada e desenvolvida, elaborou-se junto aos alunos uma questão principal, com o intuito de analisar quais os conhecimentos prévios que os alunos trazem sobre a água e os demais recursos naturais presentes no planeta. Inicialmente, na forma de um diálogo, posteriormente, seguindo na identificação de ilustrações por meio de um jogo em grupo. Aqui eu finalizo a socialização. Muito obrigada.